Meus irmãos, paz da parte de Deus, quero convidar você nesse momento de reflexão da palavra do Senhor nesta noite de domingo. Convidamos você neste momento a buscarmos a presença de Deus em oração, nos preparando assim para a mensagem do Senhor esta noite. Queremos antes de tudo agradecer a você que nesse momento está sintonizado conosco pelo nosso Facebook, a fim de que juntos possamos mais uma vez ouvirmos a mensagem do Senhor. Seja muito bem-vindo você que nesse momento está em sintonia conosco. Os amados irmãos da nossa igreja, irmãs, jovens, quem sabe adolescentes também, a igreja toda, nós damos as boas-vindas. Esperamos em Deus que você, mais uma vez essa noite, de muitas formas, possa ser alimentado com a mensagem, com a palavra do Senhor que pretendemos ministrar nesse momento. Deus abençoe a todos aqueles que, a partir de agora, nos acompanham na leitura da palavra, nas orações, bem como nos ensinos que Deus tem a nos falar ao coração neste princípio de noite. Deus abençoe as nossas vidas, meus queridos irmãos. Vamos orar e depois nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Oremos. Deus, nosso Pai, te louvamos, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos deste. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para com as nossas vidas, o teu suprimento e pela alegria que temos de sabermos que o Senhor, durante esse dia, esteve conosco e nesse início de noite também há de nos abençoar, nos guardando, alegrando o nosso coração e fazendo-nos sempre lembrar que somos povo do Senhor e precisamos sempre da tua direção. Abençoa a vida da tua igreja, cada pessoa que nos acompanha nesse momento de reflexão da tua santa palavra. Abençoa o coração do teu povo neste momento, Senhor. Nós oramos e pedimos isso para a glória de Deus Pai, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro, no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler sobre a ressurreição de Lázaro, mas vamos nos deter apenas em 2 versos. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, versos 14 e 15. Nos diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos lá ter com ele. Meus queridos irmãos, é fato que a intervenção é uma situação um anseio muito desejado em muitas ocasiões de nossas vidas. Existem situações que nós nos encontramos em dúvidas, sem sabermos o que de fato fazermos. Isso faz parte das nossas vidas. Mas Deus, graciosamente, em muitas circunstâncias que nos cercam, tem nos favorecido no sentido de providenciar intervenções que muito nos ajuda diante de desafios e problemas que temos enfrentado ao longo de nossas vidas. Esta noite eu quero meditar com vocês sobre o Deus que intervém. Existe até uma obra produzida por Francis Schaeffer,
Mas nós não vamos falar desta obra, mas lembramos justamente porque o título da nossa mensagem esta noite nos leva justamente a acreditarmos que Deus é aquele que continua intervindo na história, em nossas vidas. A palavra intervir, meus irmãos, significa tomar parte voluntariamente, interpor com sua autoridade, a fim de que algo possa ser resolvido, a fim de que o impasse possa ser dissipado. A intervenção é algo que é extremamente necessário em circunstâncias em que tudo pode levar ao fracasso, às derrotas. Então, por diversas vezes na história da humanidade, bem como na história da fé cristã, nós observamos as intervenções, as providências, podemos assim dizer, da parte de Deus em intervir em diversas situações. E para isso nós não temos dúvidas que Deus, que é soberano e que pode todas as coisas, Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer, no tempo dele, para poder intervir, trazendo providências, correções, imputando em muitas ocasiões o seu juízo, a fim de que a sua vontade prevaleça na vida daqueles que lhe pertencem. Esta noite, irmãos, nós vamos meditar justamente nesse texto, porque é um texto que nos fala justamente da intervenção de Deus. A Bíblia nos fala que Lázaro era uma pessoa, juntamente com a sua família, muito amado, e uma família muito amada pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos a história de Lázaro, amado pelo Senhor. Lázaro morreu, a Bíblia nos diz isso. Passaram-se alguns dias após a sua morte e Lázaro foi sepultado. Certamente, irmãos, quando perdemos uma pessoa querida e amada, o nosso coração vai ficar muito pesado, muito sofrido por perdermos aqueles os quais nós amamos. Essa história nos parece que tudo estava dado, de fato, dado ao fracasso. Lázaro morreu. Era amado pelo Senhor Jesus Cristo. E aos olhos de muitos naqueles dias, bem como de Marta, sua irmã, a morte venceu. Não teria como, aos olhos tanto da família de Lázaro, bem como na visão dos judeus, que se pudesse se fazer mais alguma coisa após 3 dias em que a morte veio sobre a vida de Lázaro. Ora, irmãos, corria entre os judeus que até 3 dias era possível alguém ressuscitar outra pessoa. Porque de alguma forma havia alguma condição favorável para que a ressurreição ou a vida pudesse ser retomada ou dada novamente àquele corpo debilitado, que aos olhos daqueles que estavam lá observando o enfermo, ainda havia possibilidade até 3 dias. Mas após 4 dias, após 4 dias, na crença dos judeus, somente Deus poderia fazer isso. Somente a providência e a intervenção direta de Deus é que isso poderia acontecer, porque jamais aconteceu na história de Israel, após 4 dias, alguém ressuscitar. O fato que nós aprendemos, irmãos, é que Deus não há nada impossível para Deus. E quando Jesus se dirige àquela região, sabendo que
Lázaro, o seu amigo, o qual o amava, já havia falecido e que já havia sido sepultado, Jesus não, como se diz, não se deixou levar por palavras como as de Marta, que disse: se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Depois Jesus escuta: mas já se passaram mais de 3 dias e já cheira mal, não tem como mais, não há mais esperança. Meus irmãos, Deus intervém. Jesus Cristo é aquele que intervém. Por que Jesus interviu, irmãos, naquela circunstância de tragédia, de morte, de tristeza na vida da família de Lázaro e na vida diretamente do Lázaro? Deus intervém, irmãos, Jesus Cristo intervém por alguns motivos, e esses motivos são os quais eu quero expor nesse momento para os queridos irmãos essa noite. Deus intervém nessas circunstâncias aqui, por ocasião da morte de Lázaro, irmãos, por causa do seu grande amor. Amor que sofre provações, que sofre com as más notícias em relação àqueles os quais nós amamos. A Bíblia nos diz claramente aqui, do verso de número 3 do capítulo 11 de João: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. Isso é por demais interessante. Todos nós, irmãos, ficamos tristes e sofremos, começamos a sofrer quando alguém querido nosso está doente. Nós também nos entristecemos porque alguém o qual nós amamos não está bem de saúde, e uma certa apreensão e cuidado toma conta de nós. E no verso 6 o texto nos diz aqui também: e quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, é que Jesus sabe dessa notícia da enfermidade de Lázaro, e pelo amor que Jesus tinha por Lázaro, entendemos que Jesus começa também a passar por um sofrimento sentimental em relação ao seu amigo Lázaro. E este é um princípio que nos ensina, irmãos, que Deus pode intervir quando nós estamos passando por provações e por dificuldades em nossas vidas, também relacionada àquelas pessoas às quais nós amamos. Então, o amor de Cristo por Lázaro é um amor que nos ensina que esse amor, ele sofre também. Ele passa por provações e por dificuldades. A segunda coisa que nós entendemos aqui nesse texto, irmãos, é que a intervenção de Jesus, ela tem a ver também com o amor que produz o testemunho. As pessoas observavam, veja o verso de número 36, então disseram os judeus: vede o quanto ele o amava. Nós entendemos, irmãos, que no meio das lutas e sofrimentos que nós passamos, relacionados às pessoas que nós amamos, é uma oportunidade que nós temos também para testemunharmos do sincero amor que nós temos de uns para com os outros e, sobretudo, para aqueles os quais nós amamos. Os sofrimentos que vêm, as dificuldades que nos sobrevêm em função daqueles que nós amamos que estão sofrendo, também servem para que as pessoas testemunhem o amor sincero e verdadeiro que existe em nossos corações. E é isso que nós observamos no texto aqui. O grande amor de Jesus por Lázaro, irmãos, espargiu, se tornou conhecido entre os judeus, de tal forma que testemunharam os judeus, dizendo: olha, vede quanto o amava.
Veja como Jesus amava, digamos assim, tremendamente a vida de Lázaro. E esta é uma lição preciosa para a minha e para a sua vida. Nos momentos de provações e de dificuldades que passamos em função do sofrimento dos nossos amados, dos nossos entes queridos, é hora das pessoas observarem se de fato o nosso amor é verdadeiro. Se de fato nesta hora o nosso amor ele passa por essa crivo de provação e recebe o bom testemunho daqueles que estão de fora. Então, o amor de Jesus por Lázaro é um amor que intervém, sofrendo, passando provações e dificuldades, mas também é um amor que produz testemunho nas pessoas descrentes. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais encantava o mundo pagão daqueles dias da igreja primitiva era o fato dos imperadores e os grandes líderes políticos romanos que perseguiam o cristianismo nos primeiros séculos dizerem, o quanto eles se amam, como eles são unidos na dor, no sofrimento, como eles cuidam de perto uns dos outros. Meus irmãos, esse testemunho tem que ser demonstrado pelas pessoas descrentes. Elas têm que olhar para nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja e ver que há amor entre nós. E ver que no meio das lutas, dos sofrimentos e provações que nos envolvem, o amor, ele é sincero, ele é verdadeiro, de tal forma que as pessoas descrentes não tenham dúvidas de que este amor nos une na dor e nas provações também. Então nós observamos que Jesus aqui ele intervém na vida de Lázaro, por quê? Por causa do seu grande amor, porque ele sofre por aquele que ele amava. Mas a segunda grande razão pela qual nós observamos que Jesus intervém aqui, nesse texto, é por causa dos objetivos que estão definidos e claros aqui nesse texto. Veja, o verso de número 4 nos diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sabe, irmãos, Deus, ele intervém, Jesus intervém, é bem verdade, mas essa intervenção de Deus, de Jesus, ela tem como propósito maior a glória do seu santo nome. Pode ser que, vez por outra, em alguma circunstância, eu e você entendamos que Deus se demora demais. Pode ser. Mas aprendemos que quando Deus resolveu tirar Israel lá do Egito, e demorou um bom tempo para que isso pudesse acontecer. Essa demora de Deus, irmãos, foi para que Deus pudesse criar no coração do seu povo de Israel a sede por libertação, o desejo de sair das garras fortes do poderio infernal de Faraó. E Deus muitas vezes faz com que nós nos demoremos nas mãos do sofrimento, das dificuldades, para que tenhamos sede de nos libertarmos daquelas circunstâncias, para que tenhamos o desejo de ver a intervenção de Deus em nossas vidas. Mas acima de tudo, quando Deus se demora, não é porque ele se atrasa, porque as circunstâncias fazem com que Deus seja atrapalhado, Jesus possa ser atrapalhado pelo tempo. Não, meus irmãos. Quando Deus age rápido ou demorado, ele tem como propósito glorificar o seu santo nome. Então, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, conforme nos diz o verso de número 4, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. A princípio, talvez essa palavra de Cristo não fosse entendida por muitos naqueles dias, nem muito menos pela
família de Lázaro, pois logo em seguida Lázaro morreu. A enfermidade e a morte de Lázaro foi para que a glória de Deus fosse manifestada. Esse texto também, esse episódio, irmãos, nos ensina claramente que Jesus ele continua sendo o Senhor do tempo. O tempo não consegue reprimir o poder e a ação de Deus. Quantas vezes eu e você nos achamos em situações difíceis, de sofrimento, e nós achamos que não tem mais jeito, que o tempo da intervenção de Deus já passou? Não, irmãos. É engano nosso. No tempo certo, Deus vai intervir, está intervindo em nossas vidas. Por quê? Porque o tempo não pode atrapalhar, não pode dificultar a intervenção de Deus. Ora, irmãos, o salmista diz, agindo Deus, quem impedirá? Nos diz a palavra do Senhor. Então nós devemos entender, irmãos, que as demoras que nós achamos que porventura estão acontecendo conosco em função do nosso sofrimento, das circunstâncias em que estamos passando, essa demora, irmãos, nada mais é do que no final Deus ser glorificado em todas as coisas. A outra coisa que nós aprendemos, conforme acabamos de falar, o verso 7 nos diz assim, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Então nós aprendemos aqui que Jesus Cristo ele é o Senhor do tempo. Ele foi, é e será o Senhor do tempo. Nada, irmãos, enfermidade nem morte física, nada poderá impedir o agir de Deus quando o propósito final é a glória do nome do nosso Deus. Mas o versículo 15 também nos ensina outro princípio dos objetivos da intervenção de Jesus, por ocasião desse episódio, meus irmãos. O versículo 15 nos diz assim, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ó, meus irmãos, quando Deus aparentemente se demora em nos socorrer, em intervir em nossa situação, é porque Deus quer trabalhar confiança, fé e esperança em nosso coração. Então, se você está se queixando de alguma forma que Deus está demorando em intervir na sua situação, no seu sofrimento, naquilo que você tanto espera, saiba que Deus sabiamente pode estar trabalhando a fé no seu coração, a esperança, o crer no seu poder, na sua palavra e na sua intervenção. Você tem que atentar para isso, porque Deus sabe conduzir as coisas de forma correta. Nós temos que entender isso. O texto nos diz claramente que essa aparente demora de Jesus é para que a fé pudesse ser solidificada no coração daqueles que no momento estavam incrédulos com relação à possibilidade de Jesus intervir e dar a vida de volta a Lázaro. Então, Jesus Cristo ele intervém aqui com o propósito de solidificar a fé. O verso de número 15 nos diz claramente isso aí. A outra coisa, o outro objetivo, o outro propósito está no verso de número 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Então Jesus, irmãos, quando ele intervém também para tirar o desespero do coração do homem. Podemos ter plena certeza que a intervenção de Deus em nossas vidas visa também, meus irmãos, tirar o desespero da nossa alma. Quantas vezes nós nos achamos assim, em situação de desespero, sem esperança, porque, humanamente falando, somos fadados a estarmos envolvidos com esse contexto de fracasso em muitas circunstâncias. Mas a intervenção de Jesus aqui nessa história da ressurreição de Lázaro tem como propósito acabar com o desespero dos corações naqueles dias. E
esta é uma realidade também quando nós procuramos aplicar de alguma forma as lições desse texto à minha e à sua vida, certos de que Jesus Cristo é aquele que há de intervir no momento certo para, de uma vez por toda, banir o desespero do meu e do seu coração. Mas a terceira grande verdade que nós aprendemos nesse texto é que Jesus intervém quando seus critérios são aceitos. Veja aqui o que é que nos diz o texto nos versos 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Aqui nós entendemos, meus irmãos, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele intervém com os critérios e as orientações necessárias para que nós entendamos que Deus aqui na pessoa de Jesus Cristo, ele demonstra que nós devemos ter confiança. Ter confiança. Deus intervém quando os critérios são aceitos. Que critérios? Da comunhão com Deus. Os critérios da fé na palavra de Deus. Veja que o verso 40, Jesus Cristo diz assim, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, meus irmãos, outra lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos acreditar no que Jesus disse. Jesus disse para a família de Lázaro, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus. Então, de muitas formas também, em muitas circunstâncias, para que nós possamos provar a intervenção de Deus, é preciso que nós creiamos, que nós acreditemos na palavra de Deus, porque Deus é aquele que intervém, Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Tem sido assim na história do povo de Israel e na história do Israel espiritual de Deus que somos nós, a igreja do Senhor. Então nós precisamos crer nessa palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a intervenção de Deus. Verás Deus mudar essas circunstâncias, o que você parece que é impossível para você, eu posso mudar, assim diz Deus, e eu mudarei. Mas a quarta e última razão pela qual Deus interfere, ou Deus intervém na história do seu povo, baseado também na história de Lázaro aqui, irmãos, é que Deus intervém transformando a situação de morte num quadro de vida. É isso que nos diz o texto. O tempo, as circunstâncias, a incredulidade não conseguiu ofuscar o propósito que era fazer com que a glória de Deus fosse manifestada no milagre da ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque onde Deus intervém, irmãos, a vida acontece. Onde Deus intervém, o milagre é notório. Que coisa maravilhosa. Israel teve muitas razões para continuar crendo que Deus é o Deus que intervém. O Senhor é o Deus da história. E nós, Igreja do Senhor, o Israel espiritual de Deus, temos razões também atualmente suficientes para continuarmos crendo na intervenção de Deus. Esses dias, meus irmãos, são dias difíceis em que eu e você temos que estar confinados em uma situação totalmente diferenciada em função dessa pandemia que assola as nações. Mas nós temos que crer na intervenção de Deus. Eu creio que em breve sairemos dessa situação e que as circunstâncias, Deus está agindo para que tudo se normalize. Por quê? Porque Deus é o Senhor que intervém na história. Deus pode usar o que Ele quiser.
para poder intervir nas circunstâncias que causam sofrimento, aprisionamento e dificuldades na vida do seu povo. Então, meus queridos irmãos, diante do quadro que eu e você estamos vivendo atualmente, nós temos que crer na intervenção de Deus. Nada pode deter a intervenção do Senhor nosso Deus. E quando Deus intervém, justamente o que parece ser morte, só tragédia, destruição e fatalismo, a coisa se reverte, se transforma em vida, esperança. É isso que nós aprendemos pelo texto. E aí, irmãos, nós vamos lembrar de alguns exemplos da palavra de Deus que vão endossar, que vão nos encorajar para acreditarmos que assim como Deus agiu na história do povo do Senhor no passado, hoje Ele continua disponível para agir e intervir em nossa história e em nossas circunstâncias. Por exemplo, a Bíblia nos diz em Atos do capítulo 12, que uma ferrenha perseguição foi incrementada, foi levantada contra os cristãos. E naqueles dias, o imperador romano mandou prender Pedro com a intenção também de crucificá-lo, de tirar a sua vida. E Atos capítulo 12 nos fala claramente que Pedro estava lá na prisão, porque a intenção do algoz romano era justamente ceifar a vida do apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz claramente que a igreja estava constantemente em oração pela vida do apóstolo Pedro. E Deus agiu, irmãos, pela intervenção. Deus interviu, melhor dizendo, pela oração, pelo ministério da igreja em oração. E essa história é interessante, irmãos, porque a Bíblia nos diz que Deus mandou o seu anjo lá naquela prisão para poder livrar Pedro da morte. É a intervenção de Deus. Irmãos, no mundo todo nós podemos perceber que os cristãos têm passado circunstâncias de ameaça às suas vidas em função da sua fé. Nesse exato momento, em algum lugar do mundo, com certeza, algum irmão nosso cristão, ou missionário, ou pastor, ou líder da igreja, tem sofrido perseguição. Está sofrendo ameaça de morte. Muitos estão em prisão, muitos estão ilhados, desprezados, estão passando muita perseguição em função da sua fé. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos orar. A dona Irã Judson disse assim, que aqueles que não podem ir aos campos missionários, pelos seus pés podem irem de joelho. Nós podemos ir de joelhos aos campos missionários, aos locais longínquos, onde nossos irmãos têm sofrido em função de sua fé, do testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa continuar orando, intercedendo para que Deus intervenha com poder e com graça na missão da igreja, no sofrimento dessa igreja. E nós, meus queridos irmãos, temos passado dias de sofrimento aqui. E é um sofrimento nós vivemos confinados por mais de 60 dias, praticamente vamos completar esse tempo já. E é um sofrimento para nós. Então nós precisamos intensificar nossas orações para que Deus intervenha e nós saiamos dessa situação. Deus é aquele, irmãos, que intervém em nossas circunstâncias para trazer alegria e esperança à vida do seu povo. Por que não lembrar também do exemplo ilustrativo como parte quase final da nossa fala agora, do caso de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. E tudo parecia que era o fim ali. Mas Deus interviu, irmãos, mandando o anjo para fechar a boca dos leões. E o profeta de Deus, o homem do Senhor, saiu daquela cova com sua vida preservada. Deus é aquele que continua com seu poder disponível para fechar a boca dos leões que querem nos tragar, que querem nos devorar.
eu e você temos o dever de crer nessa palavra. Porque as histórias das intervenções de Deus na Bíblia, irmãos, são reais, são verdadeiras. E nós cremos que foi assim na história do povo de Deus no passado. O que está registrado na Bíblia não é mito, mas é palavra fiel e verdadeira, inspirada da parte do Senhor, para que o meu e o seu coração possamos crer nisso e, mediante essa história, nos encorajarmos a continuarmos confiando na intervenção do Senhor nosso Deus. Então, Deus fechou a boca do leão. Se ele fechou a boca do leão, irmãos, ou dos leões naqueles dias, naquela cova, Deus não mudou. Ele continua sendo poderoso e eficaz nas suas intervenções em prol da vida do seu povo. Eu quero também que você pense aqui na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que está registrado também no livro de Daniel, no capítulo 3. Ora, irmãos, quando Deus se faz presente pelo seu anjo, meus irmãos, não há fornalha que destrua aqueles que temem ao Senhor. Então, o desafio do Senhor para a minha vida e para a sua vida esta noite é que nós possamos confiar na intervenção, na aparição de Deus, nas circunstâncias que Ele pode usar para trazer alívio, bênção, alegria e graça ao coração da sua igreja, ao coração do seu povo. E o desafio desta noite, para mim, para você, para a igreja do Senhor e para todos aqueles que nos ouvem nesse momento, é justamente esse: é continuarmos confiando na intervenção de Deus. E eu quero, irmãos, terminar a minha fala esta noite pensando também num outro exemplo da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que o sol não se pôs antes do fim da batalha, naqueles dias em que Josué estava lá naquela grande batalha contra os inimigos. O sol não se pôs. Deus segurou o sol. Deus segurou a lua. Sabe por quê, irmãos? Porque se o sol se pôsse, se o sol se fosse, as trevas e a escuridão viria. E o povo de Deus estava vulnerável a ser destruído pelos inimigos. Deus sabiamente, irmãos, segurou o sol. A Bíblia nos diz que história maravilhosa aqui no texto de Josué, no capítulo 10, versos de 12 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare. E o sol se deteve. E a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Deus segurou o sol até que o seu povo pudesse ter vitórias. Por quê? Porque se as trevas viessem, se a escuridão da noite envolvesse o povo do Senhor, esse povo estava fadado a ser destruído pelos inimigos naqueles dias. Então eu quero dizer para você esta noite, o sol de Deus ainda continua aberto para mim e para a sua vida. As nossas batalhas e as nossas lutas finais, elas têm a presença do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Aquele que garante a vitória à sua igreja. E o nosso desafio esta noite, irmãos, mediante esta palavra, é crermos na intervenção do Senhor nosso Deus. E Ele vai usar o que Ele quiser e quem Ele quiser para intervir na nossa história, para cuidar de nós, para abençoar nossas vidas,
para nos livrar e nos preservar com vida e com graça, para que o seu nome seja glorificado e para que a igreja entenda que ele é o Deus da sua igreja. Então, nosso grande desafio esta noite é acreditarmos na intervenção de Deus. E eu oro para que para que nós possamos esta noite continuar acreditando na intervenção de Deus. Não há situação que não possa ser revertida. Agindo Deus, quem impedirá? Nos diz a palavra do Senhor. Lázaro morreu, o sepultaram, no quarto dia já cheirava mal, a Bíblia nos diz. Mas quando Jesus se faz presente, eis, irmãos, que o cenário da morte desaparece e a vida ressurge novamente pela presença do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar essa reflexão para a sua vida, para o seu coração, para a sua família e lhe encorajar para que você continue acreditando na intervenção de Deus. Nós somos o povo da esperança, o povo da promessa, o povo comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, nascemos para a vitória. Nós nascemos para a glorificação. A nossa eleição tem como propósito final a nossa glorificação, a coroa da vida, a recompensa eterna. E quem nasce em Jesus Cristo jamais ficará ferido no meio da batalha e da guerra, mas será socorrido, amado, abençoado e honrado pelo Senhor nosso Deus. Essas são as promessas, irmãos, que nós entendemos da parte de Deus para o nosso coração. Aqui fica essa mensagem, que você inicie essa nova semana, alegre, encorajado e certo de que Deus é aquele que está trabalhando na história, está trabalhando em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa sociedade, e Deus está intervindo para que em tudo o seu nome seja glorificado, sua igreja seja encorajada, alimentada pela fé e continue crendo que nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Guarde essa palavra no seu coração. E eu quero nesse momento orar pela sua vida, para que você comece a sua semana sendo encorajado e crente de que Deus é o Senhor que intervém em nossa história. Feche seus olhos e eu quero encerrar a nossa mensagem nessa hora, orando pela sua vida, impetrando a bênção nesse exato momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, eu te peço, Senhor, nesta hora em que acabamos de meditar e pregar na Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, a Tua intervenção em nossas vidas, na vida da Tua igreja, dos nossos queridos irmãos que nessa hora nos assistem, Senhor. Que a Tua intervenção seja real, Deus, seja visível em nossa história, em nossa família, Senhor. Ó Deus, intervém, Pai, nesses dias que nós estamos passando. Intervém na nossa pátria, Senhor. Intervém em nossa cidade. Intervém entre as nações, Senhor, para que elas reconheçam que o Senhor é dono dos povos. Todo o poder pertence ao Senhor. E a nossa oração nesta noite, Deus, a nossa intercessão, é que nós vejamos a Tua intervenção em breve. E o Teu povo cante de alegria e chore de alegria por ver, Senhor, a Tua graça maravilhosa nos assistir, Senhor. Nós oramos e pedimos isso para a glória de Deus Pai, Senhor, para a glorificação do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. E agora, meus irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e bendito Pai, o poder e as consolações do seu Divino Espírito, seja conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas
em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitamos aqui também para continuar pedindo a você que continue sintonizado nas programações da igreja, mesmo de forma virtual. Na próxima terça-feira, mais uma vez, nós teremos o Projeto Zaqueu, certamente, na liderança do casal Carlos Alencar e da nossa irmã Tereza também. Na próxima quinta-feira, novamente, pela graça de Deus, vamos manter o nosso estudo bíblico doutrinário também. Queremos dar uma palavra assim de alegria e de satisfação por ver que a mocidade, os adolescentes, a SAF e outros ministérios, Ministério de Ação Social, também têm procurado, continuado suas ações muito importantes que mantêm a dinâmica da igreja. Então nós nos alegramos porque a igreja, mesmo nessa circunstância atípica, a igreja tem se movimentado, tem orado e tem feito sua parte para que juntos possamos manter a nossa comunhão com Deus e nos alimentarmos pela palavra de Deus e pelas ações norteadas pela palavra do Senhor. Também a informamos também para todos que na próxima segunda-feira, se não me falha a memória, amanhã, dia 11, nós teremos nossa reunião de conselho. Mesmo virtualmente, nós temos nos reunidos e temos decidido algumas coisas que são importantes à vida da igreja. Nós representamos a igreja, fomos eleitos pela igreja para cuidarmos das questões relacionadas à igreja do Senhor. Então nós pedimos a vocês que orem por nós, por mim, o pastor da igreja, minha família, ore pelos presbíteros, bem como suas famílias, a junta diaconal. Oremos pelos ministérios e as sociedades da igreja do Senhor. Não esqueçamos de orar também pelos enfermos da nossa igreja, para que Deus continue sustentando e abençoando a vida daqueles que estão com a saúde mais frágil. Então, são os nossos avisos, nossas informações necessárias aqui. O Ministério de Divulgação sempre tem publicado as atividades da igreja. Então, na medida do possível, esperamos que você, como membro da igreja, ou que só congrega, se interesse, esteja de olho também nas programações da nossa igreja. Que Deus abençoe nossas vidas, abençoe o coração de cada irmão que esta noite pôde estar aqui nos acompanhando nessa mensagem com o título A Intervenção de Deus. Que Deus, de fato, possa continuar intervindo em nossa igreja, nossa família, em nossa história e nos fazendo bênção para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe, abençoe também nossa congregação do N6, abençoe os irmãos que estão distantes, que viajaram, como o nosso diácono Israel e sua família, que estão em São Paulo quase toda, desejosa de voltar para cá, para a região, mas as circunstâncias ainda não permitiram. Temos também nosso irmão Juvenal, nosso irmão Ziuda, que está lá em Arco Verde, bem como os outros irmãos também. Então vamos continuar orando e lembrando desses nossos queridos irmãos. Então, sem mais delongas, Deus nos abençoe e nos dê uma semana em paz na sua presença, em nome de Jesus.